Fala pessoal, estamos aqui com uma ilustre presença de Felipe Tenório, gerente de filial da Supermix. Vamos falar muito aqui sobre concreto, sobre formas de otimizar processos para evitar manifestações patológicas em obras. Então a sacada é sua, Felipe. Fale um pouco sobre você, a empresa que você hoje trabalha. Não, é isso aí, eu tenho. Me chamo Felipe Tenório, né? Como foi falado aí pelo Rafael. Tenho 7 anos de Supermix. Entrei pelo programa trainee da empresa e tive a oportunidade de passar aí por todas as funções, né? Até chegar na gerência, que foi justamente aqui em Aracaju. E é onde a gente vem trabalhando já há aproximadamente 4 anos, né? E, e é onde eu pretendo ficar porque é uma terra excelente, né? Que recebe a todos de braços abertos mesmo. E aí é falar um pouco sobre isso, né? Sobre a questão de como evitar essas manifestações patológicas, né? Como garantir a qualidade do concreto, como a gente garantir os processos e fazer cumprir a norma, né? A gente tem uma norma para guiar os nossos passos no dia a dia. E dentro dela estão os fundamentos para a gente garantir que o concreto ele tem a melhor qualidade possível, né? E é parte da responsabilidade do engenheiro fazer justamente esse controle de água, esse controle de tempo. O tempo que é o maior inimigo do concreto, que é o tempo. Então, quanto mais o tempo passa, mais o concreto vai perder abatimento, mais o concreto vai ficar seco, mais você vai ter que colocar água e mais a resistência vai cair. Então, a curva ela é exponencial para baixo, né? Ao passar do tempo, o concreto vai perdendo resistência. Então é fundamental que a gente garanta que os processos, né, a norma seja cumprida, que a gente faça valer o que a norma diz. Falam que concreto é tudo igual, Felipe. De jeito nenhum. Independente do concreto usinado até o concreto da betoneira. A gente escuta isso, são coisas que a gente escuta, pessoal, na nossa vida aí profissional. E eu já vou começar na que talvez pudesse ser a última, mas vai ser a primeira. Você já deve ter vivido muita atrocidade nesse ramo de concretagens, principalmente eu acredito que até em grandes construtoras, mas isso deve ser mais frequente em construtoras menores, ou até construções de casa e tudo mais. Se você puder, tá? Eu sei que a gente é meio complicado, mas pense em alguma atrocidade que você viveu. Você pode aqui expor, obviamente sem nome e tudo mais, para rebater um pouco disso, de falar, cara, nem todo concreto é igual e tudo depende muito do profissional que está ali recebendo aquele concreto e tudo mais. Se ele Não, não lembrar de perfeito. nenhuma história, eu lembro aqui, viu? Mas. Não, a gente tem, cara, você tem diversas coisas que a gente fica se perguntando se realmente a obra tem engenheiro, porque é igual eu falei, né? A gente tem que ter muita responsabilidade. A gente está falando de um item que é componente de segurança, né? Assim, se o concreto ele não bater a resistência, você pode comprometer a estrutura por completo da obra, né? Então, tem situações assim que concretos, mais de 5 horas para descarregar um caminhão. Então, bicho, esse concreto não vai bater a resistência, ele não vai bater o FCK. Independente do traço que você elabore, a não ser que seja uma coisa programada, ó, vou passar mais de 5 horas. Então, a gente consegue dimensionar, né, traços para atender essa demanda. Mas tem que ser dimensionado previamente. O concreto chegou na obra, não tem como a concreteira resolver mais essa questão, entendeu? Então, assim, a gente tem casos de concreto 10 mais ou menos 2 de o cara querer descarregar com 20 de slump. Então, assim, não cabe isso, sabe? Se o concreto é 10 mais ou menos 2 ele foi dimensionado para 10 mais ou menos 2. Se você precisa de um concreto com 20 tem que pedir à concreteira um concreto com 20. Porque a gente vai dimensionar em cima de aditivos e não de água. A água ela vai alterar diretamente o fator água-cimento e vai despencar a resistência do concreto. Não tem jeito, né? Toda água adicionada na obra ela tem que ser adicionada com responsabilidade, com o objetivo de manter o slump e não de superdimensionar uma coisa que não foi ajustado para isso, entende? E assim, tem outras tantas situações
Até para lembrar, foge um pouco da memória, mas é isso, né? Vai muito igual você falou, construtoras grandes, elas têm um corpo técnico mais robusto. Então, certas coisas não são toleradas, né? O cara tem a responsabilidade ali, pô, eu tô concretando um pilar. Eu vou passar do slump? O cara não vai passar do slump, entendeu? A norma fala em 150 minutos após a primeira adição de água para o concreto vencer. Então, assim, o cara não vai permitir que passe esse tempo ou que não passe muito desse tempo. Lógico, vai ter vezes que vai passar? Vai ter vezes que vai passar. Infelizmente, a gente trabalha com obra e ocorrem diversos imprevistos ao longo do dia a dia. Mas, assim, tem que ser uma coisa controlada e com responsabilidade, né? A gente tem que buscar sempre, o objetivo sempre tem que ser obedecer o que está ali parametrizado na norma, né? E, e é isso. O Felipe, grandes especialistas do Brasil hoje já falam que dos 26 estados, Sergipe hoje lidera, desponta como referência em obras de paredes de concreto. Como é hoje o seu trabalho, sua atuação aqui no estado para fornecer esse material para essas construtoras que trabalham com esse tipo de tecnologia? Existe algo particular? Existe diferença? Porque para isso tudo dar certo, dentro da cadeia produtiva, a concreteira é uma peça fundamental. Então, qual é essa atuação? O que é que tem de particular? Perfeito. Isso aí passa dentro do planejamento, né? Planejamento para qualquer tipo de concretagem ele é fundamental. Para concretagens especiais, que é o caso de uma parede de concreto, assim, se você não fizer um bom planejamento, vai fracassar, infelizmente. Então, assim, o nosso trabalho, quando a gente vai iniciar uma parede de concreto, ele é bem complexo. E é junto da obra, é em parceria com a obra. A gente não faz, a concreteira não faz nada sozinho, né? Então, assim, a gente vai lá, a gente verifica tempo de distância do deslocamento para a gente ajustar o traço dentro do histórico que a gente tem, né? Dimensionar ali o concreto para ele resistir a essa distância, né? Esse deslocamento, resistir o tempo de descarga com folga, lógico, e garantir que o flow vai bater, né? Então, assim, é um concreto muito melindroso. Se for aditivo a mais, pode exudar, pode retardar a pega. Se for água demais, a mesma coisa, vai causar exudação, vai causar bastante problema. Então, assim, parede de concreto, cada vez mais, você falou bem, né? Aracaju hoje, proporcionalmente, é a cidade que mais faz parede de concreto no Brasil. Então, assim, praticamente todas as construtoras trabalham com parede de concreto aqui. Então, imagine, eu acredito que na rota que a gente vai ter um desafio, que é questão logística. Porque o que é que acontece? A concreteira, ela dimensiona a frota para uma demanda específica de mercado. Quando você tem majoritariamente as construtoras fazendo parede, todas fazem no período da tarde. Então, como é que a gente vai fazer com essa ociosidade dos equipamentos pela manhã? A gente tem que dar produtividade para os equipamentos para garantir que a gente consiga ser mais competitivo em todos os concretos. Então, assim, esse é o desafio que eu vejo para frente em relação às concreteiras. Como fazer essa operação sem onerar o preço, né? E é um desafio de fato. É muita obra de parede de concreto aqui. Muita mesmo. E a gente está posicionado, nós temos nossos clientes, né? E parcerias longas e que vem dando certo há bastante tempo, sabe? O Felipe, falando do mercado interno, já que ele tocou nesse assunto de Aracaju, Sergipe, no caso. A gente tem algumas particularidades aqui, quanto a clima, tudo isso influencia também. E aí a gente fala muito sobre traço quando vai falar em concreto, mas e depois de entregue o concreto, tem todo o processo de cura e a gente acaba vendo também muitas falhas nesse processo. Perfeito. Você até entrega um material de qualidade, mas o cliente depois que recebe faz o que quiser com ele da porta do tapume para dentro. E você tem alguma indicação para dar? Cura química, cura úmida, bidim, saco de cimento? O que é que você acha depois do concreto entregue? Qual é o processo ideal aí? A cura, ela é, assim, primordial, né? Você pode ter o melhor dimensionamento de traço, mas a cura, ela vai se fazer necessária. A gente tem o exemplo do PUC.
Acho que é bem claro esse exemplo. O PUC ele tem redutor de retração. E é assim, é um aditivo muito forte. Mas mesmo assim, a cura ela é fundamental, porque mesmo com o redutor de retração, ocorrem fissuras. Então, assim, quando a gente visa um acabamento impecável, o processo ele tem que ser impecável. Você não pode ter um processo negligenciado e esperar um resultado eficaz. Então, tudo está bem interligado e amarrado. Quando você garante que o concreto chegou no slump, foi descarregado no tempo mais rápido possível, dentro do prazo ali, né? E você fez a cura correta, a incidência de fissuras ela vai ser mínima. Inevitavelmente vai ser mínima. Pode ocorrer? Pode. Por quê? Temperatura de Aracaju é muito... Tem dia que a gente está pegando fogo. Então você está concretando meio-dia, num sol muito forte, um concreto de FCK muito alto, e aí é onde entra a questão da cura. O concreto vai querer água. Se ele não tiver, ele vai ter uma retração plástica. Inevitavelmente, né? Então, a cura, seja ela úmida, química, da forma que for dimensionado para ser feito, ela é fundamental, cara. Aproveitando a particularidade de Aracaju, aqui a gente tem outra particularidade agora que é novidade no mercado. Não sei se você está sabendo. Com certeza está. Que é o golpe de concreteiras. É. Como é que tá essa situação aí, hein? O negócio tá feio, né? Cara, é o seguinte, o Brasil é um país um tanto quanto complicado, né? E os caras estão a todo momento buscando novas formas de fraudar, enfim, cometendo esses crimes, né? Esses caras estão usando o nome das concreteiras, de algumas concreteiras, principalmente as maiores aí do Brasil, né? E estão aplicando golpes nas pessoas. Então, como é que isso funciona? Você pesquisa lá concreto usinado no Google. E lá vai aparecer um patrocinado de uma concreteira grande, só que não é da concreteira grande. Então, quando você clica no link, direciona para um DDD 011. Então, uma pessoa que não é daqui vai falar com você. Volta a reforçar. Na Supermix, todos os DDDs são 79. Tanto o meu quanto dos nossos consultores. Toda a nossa equipe é DDD 79. Então, assim... E assim, tem um ponto principal aí, que é onde os caras pecam, que é o preço, né? O preço é muito baixo, cara. Se você for olhar, assim, não há uma disparidade de preço entre as concreteiras tão grande. Os preços, eles são próximos. Mas quando você vê um orçamento de golpe, é lá embaixo o preço, é muita diferença. Então, assim, isso reforça, né, a importância do engenheiro na obra. Do cara entender o que está fazendo, entender o que ele está orçando, né? E justamente fazer essa análise crítica do que está sendo comprado ali, com quem está sendo comprado. E na última das dúvidas, cara, visita a concreteira. Vai lá pagar pessoalmente na concreteira, que aí não tem erro. A não ser que você conheça alguém, que conheça uma pessoa que trabalha na concreteira, uma indicação de confiança, né? Eu indico demais que vá lá fazer o pagamento pessoalmente. A nossa equipe, a gente manda, os nossos consultores, eles vão na obra, receber na maquineta, mas assim, na dúvida, vai lá na Supermix ou em qualquer concreteira que seja, efetua o pagamento presencial. No caso de Pix, o único Pix é da concreteira da Supermix, no caso é da matriz, então vai ser depositado direto na conta da empresa. A gente não trabalha com dinheiro, a gente não recebe dinheiro, entendeu? Tudo é na conta da matriz. Confirmando a razão social da Supermix. Supermix Concreto S.A. Pronto. Supermix Concreto É S.A. isso, pessoal. Vamos se alertar para isso, porque atrás do golpista tem pessoas que querem ganhar no preço e acaba caindo numa cilada muito grande aí e o prejuízo é muito maior do que o desconto que ela teria ali, né? Então, se ligar em todos esses detalhes aí, acho que é muito importante para a gente acabar com isso aqui em Sergipe. Aqui não. Lá, para outros estados, pode. Aqui não. Vamos acabar com isso. É verdade. Falou sobre PUC, né? Já foi Sim. pro golpe, mas agora a gente retoma um pouco sobre o PUC. Lucas comentou sobre essa invasão sergipana na parede de concreto, que já estava consumindo um alto consumo de concreto.
Só que agora também surgiu o PUC. Perfeito. Que não era tão disseminado por várias construtoras, mas que agora está também se tornando uma vertente, porque perceberam que é um pavimento que precisa de menos manutenção, tem uma maior vida útil e começou a se tornar competitivo na questão de preço. Até aí conseguindo competir de alguma forma com asfalto. E quando a gente vai para o intertravado, também não financeiramente, mas em uma perspectiva aí de vida útil, acaba valendo a pena. E Sergipe também agora está meio que se tornando também que todo mundo está indo para o lado do PUC. Então agora a gente tem a parede de concreto e tem o PUC. Você E aí escolheu uma filial boa para trabalhar. Sergipe, com certeza. a Sergipe agora é o estado do concreto, Referência. não é possível, porque é tudo concreto. E quando a gente vai para o PUC, a gente vai para todas essas particularidades que a gente conversou. De saber um horário que vai concretar, de saber se vai precisar só da cura primária, se vai precisar da secundária. E a gente teve a oportunidade de trabalhar junto com a Supermix e fazer um pavimento com a Supermix. E foi um pavimento peculiar, porque foi a primeira obra de Sergipe que fez um PUC antes de subir as estruturas de uma torre de prédio de concreto. Então, como foi para a Supermix esse desafio, como foi esse desenvolvimento para que isso desse certo? O mercado sergipano, cara, eu noto que ele é muito aberto a inovações. Então, o pessoal aqui gosta de inovação, gosta de ouvir, né? E de entender os processos e compra muito a ideia de melhorias, né? Então, assim, eu e você, a gente teve a oportunidade, né, de fazer o primeiro PUC aí. Deu super certo, né? Super certo. Mas nós temos vários desafios, porque o PUC, ele é um piso polido, ele é um piso, mas tem suas particularidades, porque é um pavimento. Então, algumas etapas do processo foram ajustadas para a gente garantir justamente que ele suporte as intempéries, as cargas e tudo que venha, né, posteriormente aí à aplicação. Mas em relação à Supermix, foi assim, pioneiro no Nordeste, né? Então nós fomos os primeiros a fazer no Nordeste o PUC. Hoje já estamos fazendo em várias outras praças, mas Aracaju, né, Sergipe foi pioneiro e foi o exemplo, né, que foi citado aí em várias palestras na Concrete Show, no Ibracon e foi muito reforçada essa ideia de que aqui realmente o concreto é feito bem feito, as construtoras trabalham de maneira correta, trabalham com inovação. Então, assim, acho que eu lembro que a gente conversou lá atrás falando sobre a importância da gente fazer esse concreto e ele ficar perfeito, né? Isso. Então, ó, ele é o primeiro que a gente vai fazer, é o piloto, vamos fazer bem feito, vamos fazer com cuidado. E a gente teve toda uma fase de planejamento, de estudos, e o final do resultado não podia ser diferente, a não ser o piso ficar impecável, né? Então, assim, muito orgulhoso de ter participado, né? De estar aqui nesse momento que a gente foi fazer uma inovação tão interessante que eu acho que ela vai ser contínua, né? Eu acho que daqui para frente a tendência é só evoluir, porque é igual você falou em relação à durabilidade, o concreto ele é praticamente imbatível aí nesse sentido. E eu acho que ficou muito, todo mundo ficou muito satisfeito com o resultado obtido, né? Inclusive o financeiro. Sim. Bom, muita gente acha que dentro da concreteira ali faz só concreto. E ano passado a Supermix estava presente no Encepat, um encontro sergipano de patologia das construções, e levou lá para expor uma grande amostra de argamassa estabilizada. Então existem outros produtos também sendo fornecidos para as obras. E quais são esses produtos? Fale um pouco mais sobre eles, Felipe. Então, a Supermix ela tem aproximadamente 10 anos que iniciou o trabalho com argamassas estabilizadas. A argamassa estabilizada ela veio com o intuito lá na época, né, de otimizar o nosso processo, né, da gente tornar a empresa como um todo mais eficiente. E aí a gente trouxe a tecnologia e começou a trabalhar em cima dela.
A argamassa estabilizada, cara, ela é a industrialização de um processo da construção civil. Então a gente tem uma etapa onde você tinha todo um trabalho ali manual, gestão de estoque, execução, né, rodar o traço, e tudo isso vai sendo substituído. A argamassa estabilizada, ela tem o objetivo de matar a ociosidade da obra. Então qual que é o objetivo? É manter a obra 100% abastecida, 100% do tempo. Então, assim, com o correto dimensionamento da produção, né, de quanto que eu vou gastar de argamassa, quanto que eu preciso amanhã. Então, a gente faz o ajuste diário desse fornecimento. A gente fornece hoje com o objetivo do cliente utilizar essa argamassa amanhã. Então, hoje a gente manda para a obra, estabiliza ela na obra. De manhã, o pessoal vai remover a estabilização e usar a argamassa. Então, aquela questão de estar o pessoal desabastecido, 7 horas da manhã, porque todo mundo chegou junto e ainda não está a quantidade correta produzida, enfim, isso não existe. E principalmente, partindo aqui, falando sobre um pouco sobre Sergipe ainda, a gente tem muito loteamento saindo. Então, imagine você ter, igual a gente fez aqui, alguns loteamentos já de casas, né? 400 casas e você tem um caminhão passando e deixando uma caixa de 1 metro cúbico na porta de cada casa que você for trabalhar. Então a logística para isso ela é imbatível, né? Você tem uma produtividade ali e uma logística muito otimizada. Em vez de você estar transportando isso na sua obra, tem um caminhão carregado deixando na porta das casas e garantindo a produção de todo mundo. Teve uma obra que a gente fez aqui recente, o caminhão rodava exclusivo para essa construtora. Eu tinha um caminhão só para produzir para essa construtora. Então o caminhão vinha, carregava na central, saía distribuindo nas casas da obra, voltava e assim, é um caminho sem volta. A argamassa estabilizada é um caminho sem volta. A partir do momento que você implementa na sua obra, que você vê a produtividade, que você vê como funciona, que você passa a não ter mais aquela preocupação com a produção. Se o time do cara perdeu, enfim, diversos outros problemas que podem acontecer. Isso não interfere mais e você tem um controle tecnológico diferente. Por exemplo, o concreto, a gente molda um caminhão a cada 14 metros. A argamassa a gente molda 100% das amostras. Então a gente coleta a amostra, retém, estabiliza, a gente faz o controle de resistência, enfim, todo um processo para poder garantir que aquela argamassa ela vai atender a necessidade da obra. E então assim, o controle tecnológico é muito maior você comprando usinado do que você rodando em obra. Isso aí é um fato já validado, né? E falando em controle tecnológico, a gente fala muito de... O leigo, geralmente, quando fala de concreto, até chama de cimento, dependendo da pessoa, né? Fala Perfeito. cimento e água. Mas a gente deixa de lado, muitas vezes, os agregados que têm uma importância absurda ali na qualidade, né? E também devem passar por um controle, inclusive, de teor de umidade, porque isso vai impactar diretamente na quantidade de água que você vai colocar ali. E quais são os ensaios dentro da fábrica ali da Supermix para garantir esse controle tecnológico? A Supermix ela tem 7 centros tecnológicos no Nordeste. Esses centros tecnológicos, eles elaboram os traços, né? Eles trabalham em cima de traços especiais. E na eventualidade, eles visitam as filiais e dão apoio como corpo técnico. Então, assim, parte dos nossos ensaios são realizados na filial e parte dos ensaios são realizados no centro tecnológico. Entendi. Então, assim, na nossa rotina, a gente ensaia granulometria, material pulverulento, a gente faz a aferição da umidade de 3 a 6 vezes por dia. A gente faz a aferição da umidade para corrigir, né, o traço. Então, o sistema ele corrige automaticamente o traço lá, com a quantidade de areia, com a quantidade de água. E fazemos os ensaios de compressão, a gente faz a retífica. Nós temos um laboratório completo lá para poder fazer esses ensaios, né? E garantir que a gente entregue aí o concreto da melhor forma possível.
como foi perguntado, né? Concreto é tudo igual? Não, não é tudo igual. Concreteira não é tudo igual. Cada situação, ela tem sua particularidade, né? E assim, a gente presta um serviço de engenharia, a gente não fornece concreto. Concreto não é um produto, né? É um serviço de engenharia. E o serviço de engenharia, ele vem lá do começo e eu trabalho nesse serviço de engenharia até os 28 dias. Então, quando o concreto chega lá nos 28 dias, bateu a resistência, a partir dali o concreto é da obra, né? Antes disso, a gente tem a responsabilidade técnica para garantir que tudo ocorra da maneira esperada. Então, assim, o nosso controle tecnológico, ele é muito rígido sobre isso. A gente, em vez de a gente estar gastando dinheiro com desperdícios e com reparos, a gente gasta com investimento em tecnologia, em planejamento. A gente garante que o nosso processo vai sair nos conformes para que a gente não tenha esse tipo de imprevisto. Perfeito. E é um mundo muito grande esse mundo do concreto, viu? É. Eu lembro que a gente tava lá no Congresso Brasileiro do Concreto, do Ibracon, e em uma das palestras a gente ouviu a frase que o professor Paulo Helene sempre fala, né? O Papa do Concreto. Onde você vê um caminhão betoneira passando, você sabe que ali está indo o desenvolvimento. Verdade. Então, isso é fato, é verdade. Se está indo ali um caminhão betoneira com concreto, você sabe que está tendo alguma obra ali. E quantas vezes a gente já falou aqui de concreto em obras de arte especiais imensas que mudam cidades, mudam estados, obras de empreendimentos assim que botam estados no topo nacional, como parede de concreto, pavimento urbano de concreto. E é isso. O Burj Khalifa É verdade, ainda tem isso. é de parede de concreto, Perfeito. que poucas pessoas sabem. Então, falar, concreto é coisa do passado, não é? Concreto é mais recente ainda. Cada Tô. dia mais presente. Cada dia mais presente. Eu posso estar enganado, mas acho que só perde pra água, né? É um produto mais consumido do mundo. Isso É, mesmo. até porque tem água dentro. Né? Tem água Só por dentro. causa Exatamente. disso, só por causa disso. Recife for Só por separado, causa não. disso, É muito esse mundo do concreto, né? A gente tem tido aí aqui no Brasil, a Supermix tem quase 140 filiais, né? Espalhadas pelo Brasil aí. E a gente acompanha, né? Pelo Instagram os colegas e a gente vê as concretagens especiais. Então, não, amanhã tem uma concretagem de 4.200 metros no metrô. Então os caras começam sexta, acaba domingo, pô, sem parar. E a capacidade operacional disso da concreteira, né? Pois Absurdo. é, só na capital são 11 filiais. Eram 11 filiais, desculpa. Eram 11, mas adquiriu, a Supermix comprou as usinas da Intercement. Deve ter aumentado aí. Mas assim, a produção é muito grande, cara. Então, e não está presente só no Brasil, né? Então tá também na Flórida lá. A gente tem concretagens grandes também e fica acompanhando, né? É bem interessante a participação nesse mercado, de você acompanhar concreto FCK 80, FCK 70, 60. Então, assim, é bem interessante. E é um mundo altamente complexo. A gente, com o passar, né, você vê prédios arranha-céus sendo construídos, e aí você vai, cada hora, você vai avançando na tecnologia do concreto, você vai demandando características mais especiais, e aí você vê que concreto não é tudo igual, né? E concreteira também não. Com É. certeza. Não sei se vocês perceberam, mas passou muito rápido, tá? Eita. Acabou o nosso tempo. E Felipe, deixe suas Mas considerações. antes das considerações, eu queria só que ele pontuasse as 3 principais obras aqui do estado que a Supermix pôde participar. Pode ser? Pode. Boa, Eita. cara. A gente fez a gente participou da ponte, né, da Barra, que já tá lá hoje, né? Nós participamos da ponte. Mas agora você me Emblemático. apertou porque eu tô aqui há 4 anos só. Sim, sim. Mas eu sei Mas que a top 1 seria... a Ponte da Barra acredito que a foi- top 1 Essa aí seria já a Ponte matou da qualquer Barra. outro Já argumento. valeu as outras duas. A gente fez a Ponte da Não Barra. sabia. É massa. difícil bater em outra agora pra falar. Já era. Mas Não, fale mas é agora isso. suas considerações finais. Não, é isso. Só agradecer, né? A gente se colocar à disposição e qualquer dúvida e esclarecimentos, estamos dispostos aí, disponíveis, né? Para poder auxiliar na engenharia. O que depender da gente para evoluir a engenharia sergipana, pode contar com a Supermix, né?
A gente está aqui há 40 anos em Aracaju, então a gente já conhece um pouco também de Sergipe, né? E é isso, agradecer a oportunidade de falar, muitas vezes, igual fala, né? O óbvio precisa ser dito, a gente precisa reforçar que a norma tem que ser seguida e garantir os processos, né? E se precisar que alguém entre em contato com a Boa. Supermix Sergipe, Ia falar isso. Vamos. onde é para não cair Oficial, no golpe? né? Nós Canais temos, oficiais. nós temos os 3 contatos, mas a gente vai deixar aí o contato da administração, né, que é o telefone fixo. E aí esse telefone fixo ele é direcionado para todo mundo dentro da central. Pronto, a gente bota na legenda. Perfeito. Show de bola. Fechou. Beleza, é Valeu. isso, Felipe. Mais uma vez a gente agradece e até mais. Até a próxima. Valeu, Até a pessoal. Valeu. Até Valeu. mais. Foi rapidão, pô. Boa. Foi, Tem quantos minutos? 30. Foi Não, mais do ali que é o 30, relógio. Foi mais de Foi 30? 32 minutos.